Boa noite, pessoal. Edinho Bezerra, craques da resenha, fazendo esse vídeo aí não muito contente, né? Depois do que o Santos aprontou com os torcedores ontem, e dizer que o torcedor do Santos não sabe nem o que pensar. A cada derrota é zona de rebaixamento, a cada vitória a gente acha que vai para Libertadores e a gente fica nesse loop, né? O torcedor do Santos ele vive num loop. Uma vitória a gente acha que vai dar certo. Igual ganhou do Corinthians, deu uma esperança pra gente. Por quê? Porque jogou bem. Não é porque ganhou do Corinthians, é porque jogou bem, né? O Santos jogou bem, se apresentou bem. Então, o torcedor do Santos se empolgou, achou aí que a gente podia até conseguir uma vaga na Libertadores ou na Sul-Americana, seja o que for. Só que agora a gente está vendo que o máximo que a gente pode conseguir, o máximo que a gente pode conseguir, é uma vaga na Série A do ano que vem. É a única coisa. Porque um time que, que conta com Guilherme como um dos seus melhores jogadores, não tem o que se esperar muito, né? E por que a gente sempre critica o Guilherme? Porque o cara, quando ele joga bem, ok, joga normal, igual os outros jogadores. Só quando ele joga mal, ele afunda o time, cara. As oportunidades vêm no pé dele e ele não consegue concluir, como sempre, né? Não consegue concluir, porque aquele peixinho que ele deu ridículo é, era só escorar a bola, né? E tava ali um empate, né? E o cara mergulha de cabeça igual um idiota. Estou falando do Guilherme, mas lógico que não é só ele, né, que tem culpa. A gente vê outros jogadores, o próprio Lautaro, pô, pegou uma bola de frente pro gol. Pô, é centroavante, meu amigo. Tu é centroavante, tu é para fazer o gol. Ele pega uma bola de frente pro gol, ele quer tocar. Ele pega outra cá. Ele pega outra frente o gol também, cara, fura. Escobar, que dava raça, que a gente sempre elogiava, um Anhaca em campo. Então, o torcedor do Santos não sabe nem o que falar, cara. Entendeu? É muito jogador ruim agrupado. Infelizmente, parece que eles pegam o lixo do campeonato assim e falam assim: não, 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 peraí. Separa o joio do trigo. O joio vem tudo pro Santos, assim, ó. O trigo é pros outros clubes. O joio vem pro Santos. É muito tranqueira junto, cara. Não é possível, meu irmão. É muito jogador ruim. Um aí que eu acho que se voltar a jogar bem da liga é o Arão. Só que a gente viu que eu acho que ele não estava andando muito bem em campo ontem. Mesmo assim, ainda foi melhor que muita gente, né? Zé Rafael joga bem, Zé Rafael não tem o que falar. Luan Pérez, sei lá, cara, eu não consigo nem falar se esse cara é perdido ou se é ruim, não tem como falar do Luan Pérez. Sei que ele salvou umas bolas ali, dando carrinho, mas dá medo, né? O Brazão, que a gente sempre achou que era um goleiro espetacular, a seleção, a gente tá vendo que é um goleiro comum, né? Infelizmente está banado. Deixar aqui claro que para mim não foi pênalti, né? Para mim não foi pênalti. Só que o cara sabe que ele tá jogando no Santos, né? E por estar jogando no Santos, ele sabe que ele não pode tocar no jogador adversário, que tocou vai complicar. Porque tem uns lances aí, acho que eu consigo até colocar foto aqui, deixa eu ver, eu acho que já alguém até comentou. O Cranian, Santos tem que jogar com raça, dar tudo de si em campo. Se não for assim, não vai ganhar de ninguém. A gente sabe, mas infelizmente o jogador não sabe, cara. O jogador não sabe. Odair Martins, Neymar ainda joga? Eu acho que sim. Tem gente falando que ele vai voltar contra o Fortaleza, não sei se é verdade, mas não pode depender de Neymar, né? A gente sabe aí que o jogo que ele jogou foi apenas um jogador a mais em campo, não fez nada de Neymar, né? Foi apenas um jogador comum em campo, então a gente não pode depender de jogador comum, a gente já tem bastante. Douglas Monteiro, nunca vi um goleiro tão louco. Cara,
é igual a gente fala, ele sai estabanado, né? Saiu estabanado. Só que, cara, não foi pênalti. A perna da frente dele passou do cara, a segunda encostou. Eu tenho vídeo, eu acho que não dá para colocar o vídeo. Se você prestar atenção, na hora que o Brasão esbarra no atacante, se o atacante é arrastado pelo Brasão e cai, eu até poderia falar que o Brasão colocou força suficiente para pênalti, mas não. O cara, quando vê que o Brasão passou por cima dele, o cara se encolhe e cai ali para baixo. Ele não cai em direção ao movimento do Brasão. Então tu vê que o cara se jogou, literalmente, né? E o VAR chamou o cara, o juiz, para falar: olha aqui, vê se tu não consegue dar um pênaltizinho aí. E os caras conseguiram, né? Porque no Lautaro o juiz de campo deu pênalti. Aí o VAR chama, não foi, né? Agora, na hora que o juiz não dá, ele chama para falar que foi. Então, infelizmente, o VAR sempre é chamado para prejudicar o Santos. Sempre. Não foi nenhuma, nem duas, não foi a última vez, né? Infelizmente, o VAR segue esses critérios com o Santos. Deixa eu ver se tem comentário, a gente vai lendo aí. Cristian Ribeiro. Infelizmente, o Santos já caiu. Tem 4 jogos difíceis pela frente. Cara, é muito difícil mesmo. Eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que acreditar, né? Infelizmente, com o presidente que o Santos tem, vai ser sempre assim, nunca vai melhorar. Um cara que deixa um jogador que estava dando certo, com salário de 50 mil embora, que é o Otero, para contratar Tassiano por 32 milhões e pagar 850 por mês, tu quer que um presidente desse faça o que pelo clube? O cara não tá nem aí pro clube, cara. Ele quer afundar o Santos em dívida, que é para depois, vocês sabem, né? Vem SAF, cada um leva um pedacinho e tá tudo certo. Sandriel, se o Santos for para cima do Botafogo, como jogou contra o Corinthians, ele traz a vitória. É o que a gente estava falando. O Santos parece que é aquele time que não sabe propor jogo. Então, se pega um time que parte para cima, pode ser que faça uns contra-ataques ou que consiga jogar. O Vitória não jogou, junto com o juiz, enrolou o jogo inteiro. Eu estava ontem na Vila e gravei, teve um lance, o goleiro demorou mais de 30 segundos para repor a bola. Mais de 30 segundos para repor a bola. Sendo que eu acho que é 9 ou 11, né? Acho que é 9, 8, 9 segundos que o juiz tem que dar escanteio. Então, a Maca deve ter entrado em campo aí no mínimo 6 vezes. No mínimo, 6 vezes. Tocou no jogador do Vitória, o cara caía, e nem para cair e levantar, não. O cara esperava a Maca entrar e isso o tempo rolando. No próprio pênalti que o juiz inventou aí contra o Santos, ele ficou ali, eu acho que uns 2 minutos caído o jogador, para depois o jogador ir no VAR, para depois o juiz ir no VAR. Então, olha o tempo que foi gasto. Então, o Vitória foi amarrando o jogo, junto com o juiz, que o juiz veio mal intencionado, né? Invertendo faltinha. Teve uma hora que o Zé Rafael sofreu uma falta e caiu. O jogador do Vitória chutou a bola no Zé Rafael caído. Zé Rafael foi reclamar, o juiz reclamou com o Zé Rafael. Quer dizer, o cara chutou a bola nele e ele ainda tem que escutar a graça do juiz. Então, para mim, era um juiz mal intencionado, junto com o pessoal do VAR, porque foi muito errinho besta. E esses errinhos vão minando o jogador. Né? O jogador ele já está ali de cabeça quente, aí começa a ver o juiz deixar os caras enrolar o jogo, e o juiz dá uma faltinha, aí o jogador do Santos ia cobrar, ele mandava mais para trás, e aí ele foi ganhando tempo, né? Aí ele ganhou o tempo que ele queria, tanto o time quanto o juiz. O juiz ali ele ajudou bastante, o juiz ali ele ajudou bastante o Vitória, que está Márcio Vulgo Negro. Brasão parece que está sem confiança. Já faz alguns jogos que ele está tomando decisões erradas. O Brasão, cara, eu gostava muito dele. Mas eu acho que uns 4 jogos aí ele só vem fazendo besteira, né? Para mim não foi pênalti, mas foi gerado por ele. Teve um lance que os caras levantaram a bola e ele foi na bola
e quando ele ia para pegar a bola, ele voltou e deixou para o cara definir errado, no pé na trave, no segundo tempo. Pô, Brazão, que sacanagem, pô, tu foi na bola, vai até o final, entendeu? Então ele foi na bola, foi no pé da trave ali. A bola veio alta, ele ia na bola, aí o atacante veio, ele deixou a bola para o atacante e veio fechar o gol. Não, pô, tá na bola, pega a bola, chuta para fora, faça o que for. Christian Ribeiro, o Santos já caiu, tá complicado, cara. Eu não sei uma interrogação de cabeça para baixo aqui. Santos faz 3 pontos em todos os jogos. 3 pontos no total, é isso que você quer dizer? Eu acho que o Santos, pelo que eu vi, né, pela tabela de jogos, tá até aqui, ó. Eu acho que consegue fazer, ó, que nem o Mirassol é difícil, mas é em casa, né? Tem o jogo com o Palmeiras em casa, tem o jogo com Fortaleza em casa. O Inter não tá isso tudo, a gente vai jogar lá, né? Esses próprios jogos aí do Flamengo, cara, e 2 do Palmeiras, eu acho que o Santos consegue fazer ponto aí. Não vou te falar quantos, mas eu acho que o Santos consegue fazer ponto. Porque é igual eu falo, o Santos é um time filho de uma mãe que quando é fácil, ele não consegue jogar. E quando é um jogo mais difícil, ele até que consegue se sobressair. Vamos ver aí, cara. Eu acho, tomara que não caia, né? Fazer o quê? Por mais que o Marcelo Teixeira queira, tomara que o Santos não caia. Alan, caiu ainda. Caiu ainda não. Mas se não pontuar, estamos enrolados. Tá difícil pro Santos. Eu sei que tá difícil, né? Não sou bobo de chegar aqui e falar, não, tá fácil, vamos ganhar tudo. Porque o time joga que nem. Não tem como o cara ver aquele jogo do Santos e Corinthians e ver esse jogo Santos e Vitória e falar que é o mesmo time, cara. Não tem como. Mudou a postura, mudou a gana, mudou a vontade de jogar. Que nem o Barreal, cara, meteu um golaço contra o Corinthians. Pô, e agora o cara pega a bola em frente ao gol e não consegue chutar, cara. Como é que pode, né? O próprio Lautaro, em frente ao gol, não acerta a bola. Os caras não acertam a bola. Tá de brincadeira. Christian Ribeiro, sou santista, mas vamos ser realistas. Eu tô sendo realista, cara. É igual eu tô falando. Pra mim, tá difícil. Tomara que não caia, por mais que a família Teixeira queira, né? Que o Santos caia, porque eles querem o caos, né? Quanto mais o caos, mais consegue fazer besteira, né? Porque deixar Otero embora para trazer Tassiano é sacanagem, né? Davi, é capaz do Santos ganhar do Botafogo e perder de goleada para o Fortaleza. Eu não duvido também, cara. Não duvido. Infelizmente, o Santos não dá para acreditar em mais nada. Guilherme, cabecear uma bola daquela. Guilherme tem que tomar um. Olha, a gente não pode falar, né? Porque senão os caras vão falar que você tá, como se fala, disseminando ódio. Mas tu vê o Guilherme fazer um lance daquele. Pô, eu tava na Vila. Eu achei que o lance tinha sido mais rápido. Tu entendeu? Eu achei que o lance tinha sido mais rápido, né? Aquela bola rasante, não dá tempo. Não foi, cara. Foi um balão para dentro da área. Pô, era só ele arrumar o corpo e chutar a bola. Só isso. Chutar a bola. O cara vai dar um peixinho em uma bola que vem morrendo ali, cara. É só encostar, irmão. Ou tu olha no lance, o goleiro tá com a cara amedrontada, que o goleiro fala, puta, fudeu. Aí quando ele viu que era o Guilherme, deixa quieto. E vou te falar, hein, aquele lance ali, os próprios jogadores do Vitória deram risada do Guilherme. Os jogadores do Vitória deram risada, cara. Deram risada. Danilo Pinheiro, já caiu. Tá feio o negócio. Matheus Ponzini. Santos faz aí no máximo 5 pontos. Não, o Santos está com 31. Eu acho que o Santos, por pior que seja, eu acho que o Santos chega na pontuação de quando caiu. 43, 44 pontos. Lógico que eu vou torcer para que faça mais que isso. Mas eu acho que menos que isso também não faz, não. Danilo Pinheiro, a bola foi pênalti. Se estiver falando do Brasão, eu acho que não foi. Até porque a gente vê o Everton do Palmeiras metendo joelhada em todo mundo, inclusive eu tô com as fotos aqui, vou colocar, tá? E ninguém faz nada. Quer dizer, o Everton pode dar joelhada em todo mundo, tá certo. O Brasão saiu estabanado, tocou no jogador, tu vê que o jogador caiu pro chão. Se fosse a perna da frente
do Brasão que tivesse pego o jogador, aí eu falava, não, pênalti, porque eu acho que o Everton também faz. Mas não foi a perna da frente, foi a perna de trás. E a perna de trás tocou com a parte de dentro, não foi com o joelho. O cara caiu para baixo, ele não caiu arrastado pelo Brasão, ele caiu para baixo, ele se jogou, simplesmente. Matheus Ponzi, o cara cabeceou o chão. Olha, eu queria que ele tivesse cabeceado o chão mesmo, pelo menos ficava um ano fora aí. Félix, aquele gol do Guilherme me lembrou o do Jean Lucas. Santos ainda não caiu e tem times piores. O Jean Lucas, cara, pra mim, esse filho de uma mãe, a gente não pode falar palavrão, quando ele tava no Santos, ele fez aquilo, foi contra o Bahia, foi contra... Não foi contra o Bahia. Foi contra quem? Foi contra o Fortaleza, né? Que o Jean Lucas perdeu 2 gols chutando o chão. Pra mim ali, eu falei, se ele for pro Bahia, porque ele livrou o Bahia, né? Falei, se ele for pro Bahia, ele já estava vendido, já tinham conversado antes. E dito e feito, entendeu? O cara prejudicou o Santos, jogou o Santos na segunda divisão, e para onde ele foi? Pro time que ele salvou. Porque se ele tivesse feito os gols, quem ia cair era o Bahia, né? Então quem caiu foi o Santos, livrou o Bahia e foi pro Bahia. Olha que legal, certinho. Acredita aí, quem é trouxa que não acredita nesse tipo de coisa aí. Danilo, ajudou a quem? Estiver perguntando, ajudou o Jean Lucas, ajudou o Bahia. Danilo, jogador do Santos era para ser expulso. Qual jogador do Santos? Em que jogada, Danilo? Responde aí. Pegou o lateral esquerdo. Matheus Ponzi, cara, o Brasão é burro. Eu concordo contigo, cara. O Brasão é burro. O zagueiro já tinha até tirado a bola, entendeu? O cara que ele trombou era baixinho, o zagueiro era alto, o zagueiro já tinha tirado a bola. Só que o Brasão é burro e estabanado, entendeu? Só que pra mim não foi pênalti, porque o Everton faz 10 vezes pior. Só tô lendo os comentários, eu vou pôr a foto do Everton aí. Matheus, contra o Inter saiu igual um doente do gol. Cara, o Brasão, ele tava bem. Começaram a falar de seleção, não sei o que, o cara se perdeu, entendeu? Então, ele sai que nem um louco, estabanado. Eu gostava do Brasão, já não tô gostando mais. E eu vou falar mais, hein? Logo, logo, não que seja melhor, né? Fez duas partidas boas, não que seja melhor. Logo, logo vão pedir o Diógenes, tu vai ver. Logo, logo. Lucas, acho que o Santos não escapa. Tomara que escape. Ó, acabei de falar, não tinha visto ainda o comentário do Matheus. Diógenes tem mais cabeça que Brasão. Não tinha lido o teu comentário ainda, hein, Matheus? Mas falei o que você falou. O Diógenes é um cara que sempre falam: ah, tá vivendo no Santos, nunca jogou, só ganha dinheiro do Santos. Ele é reserva, ninguém põe para jogar. Os 2 jogos que eu vi dele foi bom. Os 2 jogos que eu vi do Diógenes foi bom. Não estou dizendo que ele é melhor que o Brasão, a gente tem que ver ser testado, né? Igual o próprio Brasão. Só que o Brasão tá vacilando muito, cara. Tá vacilando muito. Danilo, 6 pontos no máximo e olhe lá. Júlio, vai cair. Christian, caiu, não só tá na beira do penhasco. Júlio, Neymar vai escapar. Santos cai para comprar. Neymar vai esperar o Santos cair para comprar o Santos. Cara, é o que a gente está dizendo, né? Parece que eles querem prejudicar o Santos, que é para pegar mais barato, né? Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Christian, Corinthians não tinha ninguém. Se pega completo, perde para galinhada. Bateu em doente. Cara, mas o problema tem que entender que não é o time que o Santos jogou, é o que o Santos jogou. Entendeu? A postura do Santos. A postura do Santos contra o Corinthians foi uma. A postura do Santos contra o Vitória foi outra. Tu entendeu? Então, eu acho que se o Corinthians está com o time titular, seja quem for, e o Santos está naquela empolgação, o Santos ganhava. Agora, esse jogo com o Vitória, tu vê que parece que não foi o mesmo time, que os caras erravam tudo, sem ânimo. Então, isso que é complicado. Carlos, só um milagre para salvar o Santos. Tomara que tenha, né? E tomara que tenha.
Gente, ó, eu vou colocar de fundo aqui a foto do Everton, o que ele faz com os atacantes. Ver se eu consigo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar a foto. Fundo. Não, não é isso. Eu vou ver se eu mudo, se eu consigo mudar, gente, porque o que acontece? O Everton, ele faz bem pior, cara, que o Brasão fez. O Everton ele faz bem pior. Tem uns lances, cara, que ele vem com o joelho nas costas do atacante. E ninguém faz nada, entendeu? Ninguém faz nada. Só que o Brasão. Ah, não vai dar? Será que não vai dar? Efeitos. Deixa eu ver se é isso. Acho que é isso. Aqui. Olha isso aí, ó. Olha o que o Everton fez aí, ó. É Léo Ortiz, né? Acho que é Léo Ortiz. Vou sair da frente aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Olha aí, ó. Olha como o Everton sai nos atacantes. Olha isso. Uma ajoelhada nas costas do jogador do Flamengo aí, ó. E o cara é normal, entendeu? Isso é normal. Olha o que o Everton fez aí, ó. Deu para ver essa foto, ó? Uma do Everton, tem 1000. Vou mostrar 3 para vocês. O Brasão fez isso? Não, o Brasão não fez. A perna da frente do Brasão passou do jogador. A segunda encostou. Ok. Só que tu vê que ele caiu por cima do cara. Ó, uma do Everton. Vamos lá, mais uma do Everton. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O que o Everton fez aí? Esse aí é o. Acho que é o River, né? Ó, outra jogada do Everton aí, ó. Joelhada. Vocês já viram a joelhada nas costas do jogador do Flamengo. Agora, outra joelhada nas costas do jogador do River. Cara, isso é tudo normal. Entendeu? O Everton faz o que ele quer, velho. E outra. Tomou um gol, vai em cima do juiz, quer bater em todo mundo, porque não pode tomar gol, entendeu? Olha como ele sai. Isso aí, gente, é normal. Agora o Brasão não pode. Vamos mostrar mais uma fotinha do grande goleiro Everton? Vamos lá. Tem mais um aqui que eu separei. Aqui. Olha aí, ó, o que o Everton faz. Olha o pé dele aí, ó. Aí é o Pedro, né? Se eu não me engano é o Pedro. Então, o cara tem que ser muito clubista, né? Ou não sei o quê, para falar que o do Brasão foi pênalti e isso aí não é pênalti. Como que isso aí não é pênalti? Entendeu? Olha as coisas que ele faz aí, ó. Vocês estão conseguindo ver as fotos que eu tô colocando do. Vocês estão conseguindo ver as fotos que eu tô colocando do Everton? Só me responde se conseguiram ver as fotos do Everton aí. André Luiz, tá errado. É expulsar geral. Ah, Rony, sim, valeu, obrigado. O que eu quero dizer é assim, gente. Sou torcedor do Santos, posso até dizer que eu sou clubista, só que é o seguinte, eu penso assim, se é para um tem que ser para o outro, né? E esse time aí, o Palmeiras, os caras quebra, mano, os caras quebra e tá valendo tudo. Tocou no jogador deles, já era. Tem aquela mão lá do jogo do Bahia, né? Do Santos, foi o Santos, foi Bahia, né? Que bateu na mão do jogador e não deram. Caramba, não foi o Bahia, caramba. Aquele jogo lá que a bola foi cruzada e o cara cortou com a mão. Caramba. Sei que não deram um pênalti, beleza. E o do Palmeiras, a bola quicou, subiu, bateu na mão do cara. Pênalti. Tu entendeu? Então, Fortaleza. Então, o que eu digo é assim: se é para um, tem que ser para o outro a mesma coisa. Agora o Santos, cara, tocou no. Se o jogador do Santos tocou nos caras, puta, mano, é falta, é amarelo, é advertência do juiz. E tem time que desce a lenha. Tem time que desce a lenha. Então, tá errado, pô. Esse do Brasão, pra mim, não foi pênalti. Desculpa, eu sei que tem muita gente falando que foi pênalti. Pra mim, não foi pênalti, porque vocês têm que pegar o vídeo e analisar o vídeo devagar. O Brasão subiu errado, estabanado, só que ele passou o pé por cima do cara, o joelho igual, não fez igual o Everton,
e a segunda perna tocou no cara e ele caiu por cima. O que que o cara fez? Quando viu que o brasão encostou nele, o cara caiu para baixo, no mesmo lugar que o cara estava, o cara caiu para baixo e ficou lá enrolando para o VAR chamar. Se o brasão tivesse arrastado o cara, aí eu falava: não, o brasão veio, levou o cara, mas não foi. O brasão não arrastou o cara. O brasão, quando encostou ali, o cara já caiu, entendeu? E caiu para baixo, né? Não caiu no movimento do brasão. Então, por isso que eu digo que não teve força suficiente para derrubar o cara. O cara foi malandro e o VAR, mal intencionado junto com o juiz, acabaram dando um pênalti. Ed falou que a pancada foi forte. Varzone, mas o brasão, depois de bater a cabeça, ele está de frente sim. Concordo contigo, tem muita gente falando isso. Depois de bater a cabeça, o cara se perdeu, velho, não tá jogando mais. Pô, sai que nem um louco. Pô, teve uns lances que a bola vem, ele talvez de encaixar a bola e dar um soco e erra ainda e cai. Meu irmão, teve um lance ontem, foi um contra-ataque pro Vitória, e ele tava quase no meio do gol. Os caras lançaram a bola. Pô, era só ele pegar a bola, chutar pra frente, tocar. Não, ele correu pro gol e deixou a bola pro atacante. Uma no pé da trave que ele deixou pro atacante e outra no meio do campo. Cara, tá complicado. Ed Brescance, não que seja certo da parte do Everton, porém deve ser a interpretação do árbitro. Só que a interpretação do árbitro, quando é para ferrar o Santos, a interpretação é para ferrar o Santos. Jogo do Palmeiras, a interpretação do árbitro é sempre para ajudar o Palmeiras, entendeu? Sempre. E tem já fiz algumas lives, já falei essa cena. Santos e Palmeiras na Vila, que a gente perdeu de virada lá. No Campeonato Paulista, né? Foi 2-1 Palmeiras. O atacante do Santos, ele vai tirar ele tira uma bola e ele vibra. É um moleque, eu acho que foi o Luca Meirelles, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi o Luca Meirelles. Ele tira uma bola e ele vibra, porque tirou uma bola. O juiz saiu do meio campo e foi advertir o moleque. Não, não pode, você está incitando. E sei que foi dar uma bronca no moleque. Quer dizer, o moleque jogando, o árbitro foi chamar a atenção, o moleque já murcha, entendeu? Isso o árbitro fez. Aí o Palmeiras empatou, né? Com o outro moleque empatou. Então eles foram comemorar, foi até perto de mim, né? Atrás do gol. E veio um zagueiro, acho que é zagueiro do Palmeiras, chamado Naves. Inclusive falam que ele é aqui da Baixada, parece que é até santista. Naves, sabe o que ele fez? O Naves, jogador do Palmeiras, deu o dedo para a torcida do Santos. Deu o dedo para a torcida do Santos. Sabe o que o juiz fez? Nada. Então, quer dizer, o jogador do Santos vibrou, porque tirou uma bola e o juiz advertiu o jogador do Santos, né, o moleque. O do Palmeiras deu o dedo para a torcida e o árbitro não fez nada. Aí vocês falam, mas não tem que fazer nada. Como não tem? No mesmo dia, um jogador da Portuguesa de Desportos, em São Paulo, deu o dedo para outro jogador, né, em campo. Sabe? E era a Edna. Sabe o que a Edna fez? Expulsou o jogador da Portuguesa. Então, quer dizer, jogador do Santos não pode vibrar. Jogador do Palmeiras pode dar o dedo para a torcida. Jogador da Portuguesa não pode dar o dedo para outro jogador, porque é expulso. Então, infelizmente, é isso que a gente está vendo. É muito favorecimento para alguns times, né? Os árbitros não apitam igual, não apitam. Você vê que tem time que chega mais forte, tem time que faz falta, não pode tocar em jogador. Se para o Santos bateu na mão, o árbitro vai falar que não foi intencional, né? Se for para pênalti para o Santos, não foi intencional. Quando é para o outro time, aí quando é para o time, não, pô, bateu, o jogador do Santos colocou a mão. Pô, lembra até hoje, um escanteio, a bola desviou. Olha, eu tô puxando coisa que, cara, eu tô no veneno. Um escanteio, a bola desviou na cabeça do cara e bateu na mão, sabe de quem? Aí vocês vão falar, pô, tá falando bagulho de 10 anos atrás. Alisson. Sabe o que o juiz fez? Deu pênalti. Pô, se o cara tá aqui, cabeceia, bate na mão do cara que tá subindo de cabeça, não tem como o cara desviar, tirar a mão. É lance rápido.
deram pênalti contra o Santos, entendeu? Agora, para o Santos é uma briga. Para dar um pênalti para o Santos é uma briga. Vocês viram aí, pô, o cara do Santos lá, cabeceou a bola dentro da área, o malandro com a mão aberta, desviou a trajetória da bola. Nada. Contra o Fortaleza, o cara cabeceou a bola do lado do Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo com a mão na frente do peito. A bola bateu na mão dele, o juiz deu pênalti. Só que se a mão do Zé Ivaldo não tá ali, a bola batia no peito do Zé Ivaldo. Então, quer dizer, nem mudou a trajetória da bola. Ia bater no peito dele. E o juiz deu pênalti contra o Santos. Agora, para dar um pênalti a favor, só se matar, cara. Só se matar. Agora eu falo, infelizmente, é muito clubista, né? Tem muito clubista, tem juiz aí que, cara, que apita 3, 4 final do mesmo clube e sempre tem polêmica. Aí o juiz tá lá. E sempre tem polêmica, o juiz tá lá. Pô, não pode, pô. Entendeu? Jogo do Santos e São Paulo na Vila. Sabe quem sempre vinha? Edna. Errava direto ferrando o Santos. No outro jogo, São Paulo, ela de novo. Entendeu? Palmeiras jogando a final. Foi 3 ou 4 vezes que o Klaus apitou consecutiva. Acho que foi 3 ou 4 vezes consecutiva. Se eu não me engano, foi 4, hein? Todos os jogos do Klaus tiveram lances duvidosos. Que fala interpretação. Interpretação sempre pro lado do Palmeiras. Entendeu? Então é complicado esse tipo de coisa. É o que a gente tá vivendo. Entendeu? A torcida do Santos, você vê ali quando o Santos faz um gol, o cara demora para apitar o reinício, porque eles estão vendo se teve alguma coisa na origem do lance que é para anular o gol. Vocês sabem disso. O torcedor do Santos só pode gritar gol quando a bola tá rolando já, porque na hora que bateu, que chutou, não, entendeu? Contra o Palmeiras na final lá, o Everton chutou uma bola, tomamos gol com a bola rolando, ninguém voltou para ver, entendeu? Agora o Santos não, vê. Outra coisa, quando você está assistindo um jogo na TV, se você for santista, você sabe o que eu estou falando. Quando um jogador do Santos faz uma falta, seja o que for, a televisão repete 500 vezes e o narrador fica, olha, eu acho que foi falta aquele lance, eu acho que foi falta, e tu ficando no veneno ali, só que tu não pode fazer nada. Tu é um idiota que está assistindo, só dando audiência. Quando o Santos recebe, o jogador do Santos recebe uma falta, ou um lance que você acha que foi pênalti, não repete. Não repete. Cara, se repetir uma vez é muito. E aquele lance rápido, comentarista não fala nada, narrador não fala nada e passa. Cara, eu falei aqui, como eu não trabalho com jornalismo, eu não consigo fazer isso. Porque minha vontade era pegar os Jogos do Santos e mostrar aqui, ó, por que esse lance? E mostrar, né? Por que esse lance aqui foi repetido 500 vezes e o narrador enchendo o saco? Por que esse lance aqui pro Santos não teve nenhum replay? Entendeu? Teve um jogo, lógico que eu tô falando, mas não vou ficar lembrando de todos os lances, que o Tiquinho Soares tomou uma pancada dentro da área. Cara, até hoje eu não consegui ver se foi pênalti ou não. Até hoje. Por quê? Porque era um canal fechado, os caras não repetiram, eu não consegui baixar o jogo e eu não consegui ver. Aí tu vê nos melhores momentos, não mostra. Tu entendeu? Só que se é pro outro time, nossa, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Tamires, acredita que o Neymar acredita no Neymar ainda? Cara, eu acredito que o Neymar está ajudando o Santos fora de campo. Dentro de campo, não. Fora de campo ele ajuda com visualização, patrocínio, isso aí tudo subiu. Eu sempre falo de, só um exemplo, o patrocínio que fica dentro do número, né? Aquele nome fica dentro do número. O Santos estava tentando vender por 500 mil. 500 mil, tentando, não conseguiu, tá? Com a vinda do Neymar, o Neymar conseguiu negociar por $1 milhão, que era 5 milhões e tanto. E o Santos ficaria com 30%. Então, quer dizer, tem gente falando, o Neymar leva mais que o Santos. Pô, se o Santos não conseguia 500 e com 30% ficou com 1 milhão e 600, quer reclamar? Só se for muito burro, né? Mas vamos lá. Rodinei, Santos e Corinthians. Árbitro estava dando o jogo para o Corinthians, eu vi. Pô,
Aí não tem nem que falar, né, meu? Tem nem que falar. Se os caras já roubam pra time pequeno contra o Santos, imagina contra o Corinthians, pô. Warzone, quando o Adonis corta a bola ali, não era nem mais para ser pênalti. Concordo, mas era o Santos, tu entendeu? Se é outro time, morreu o lance, cara. Mas é o Santos. Rodinei Faria, você leu a mesma coisa que eu. Cara, eu não tô conseguindo ver muitos comentários, tá? Porque tem muitos. Mas a gente sempre tá fazendo live aí. Quem puder, segue a gente. A gente vai estar sempre fazendo vídeo. E como eu falo para vocês, o importante aqui é ler os comentários para a gente. A gente sempre coloca uma pauta, mas o importante é ler os comentários e fazer o vídeo em cima do que vocês estão falando, né? Para a gente poder ter. Dar uma moral para vocês, né? Para quem está assistindo, que o mais importante são vocês e não eu. Warzone, mas o Brasão, depois de bater a cabeça, ele está diferente. Concordo, concordo, é isso mesmo. Warzone, a bola nem em perigo mais estava. Sim, a parte do Brasão. E o Brasão, igual eu falo, cara, o Brasão ele saiu todo estabanado, mas quando ele viu que o cara estava embaixo dele, ele meio que tirou a força, ele passou o pé por cima do cara, fez tipo um mana-mula, caiu do outro lado. E o juiz deu pênalti que eles estavam mal intencionados. Warzone, cara, eu sou clubista pra caralho. Pelo fato do cara não dividir a bola, não era nem para ser pênalti. Concordo, cara, mas é Santos, né? Ed Brescanzi, o Brasão vacilou, nem disputou a bola. O Brasão tá vacilando faz tempo, meu amigo, não é agora não. Ed Brescani, concordo com você, sou santista, mas todas as imagens do Everton, ele está disputando a bola. Ele está disputando a bola, concordo. Mas disputar a bola, tu pode meter uma joelhada nas costas do atacante, igual aquele outro fez com o Neymar na Copa, lembra? Que quase tirou o Neymar do futebol. Então, eu penso assim, não é porque tu tá disputando a bola que tu pode matar o amiguinho, entendeu? Tem gente que pensa que porque tá disputando a bola pode matar o cara. Não. O Everton, ele disputa a bola, mas ele vai na maldade. Sabe como se chama isso? Força excessiva. Isso também é falta, entendeu? Não é porque tô disputando a bola que eu posso matar o cara, entendeu? Ontem teve um lance que 2 jogadores do Santos foram expulsos, ou 2 jogadores do Santos foram empurrados ao mesmo tempo dentro da área. Eu acho que foi o Lautaro e o Zé Rafael. Os 2 foram empurrados. Se foi pênalti ou não, discutível. O VAR chamou? Não chamou. O juiz deu pênalti ou falou alguma coisa dentro de campo? Não. Passou. Entendeu? É assim, cara. Max Santana. Poxa, quantas vezes o Brasão defendeu esse time? Culpa é equipe. A culpa é de toda a equipe. Isso, meu amigo, eu concordo contigo, por isso que eu tô falando. Eu gosto do Brasão ainda. Eu falava Brasão na seleção. Só que não é porque ele defendeu a gente que quando ele errar a gente tem que ficar quieto. Entendeu? Se ele acertou, parabéns, legal, pô, bom, puta que defesaça. É assim. Se ele errou, a gente tem que falar errou. Tu entendeu? Em 2023, o João Paulo pegou muito, ajudou muito o Santos. O que ele fez no último jogo? Entendeu? O que o João Paulo fez no último jogo? Ele entregou o jogo pro Fortaleza. Ele entregou o jogo pro Fortaleza. Entendeu? Saiu que nem um louco, tomamos o segundo gol, acabou ali. Aí eu tenho que ficar quieto e eu tenho que falar que não, obrigado. Eu tenho que agradecer o João Paulo por ter ferrado o Santos no último jogo. E não foi só no último jogo, teve jogo que ele vacilou também. Entendeu? Então, e outra, hein, tem historinha do João Paulo, tem historinha do aquele lateral, Felipe Jonathan. Procure saber as histórias de Felipe Jonathan e João Paulo, né? Porque eles meio que se queimaram no clube. Eu não posso nem dar indício do que foi, mas se vocês procurarem saber, vocês vão ver. Que eu já vi em outras lives os caras, ó, descendo a lenha dos dois, entendeu? E ficou por isso mesmo, tá? Procurem saber. João Paulo, Felipe Jonathan, mais alguns jogadores. Mas procure saber o que eles aprontaram e vocês vão saber. Vocês vão ficar sabendo. Gente, eu vou ter que desligar a live. Bruno Silva. Santos sabe que não pode chegar final de temporada precisando de pontos. A arbitragem mete a mão sem dó. Concordo. Mas infelizmente a gente tem um presidente que deixa o Otero embora que ganhava 50 mil,
para contratar Tassiano por 32 milhões e pagar 850 por mês. Lembrando que o Bahia pagou, se eu não me engano, foi 2 milhões no passe do Tassiano, enquanto o Santos pagou 32 milhões para o Bahia. Entendeu? Agora me diz, como é que um cara que sabe administrar as empresas dele faz isso no Santos, né? Alguma coisa estranha tem. Beleza? Gente, mais uma vez agradecer vocês por estar assistindo a live. Peço que sigam Craques da Resenha e Edinho Bezerra para que a gente possa estar fazendo vídeo. Tô vendo que tem gente aí que está sempre participando. Então, qualquer dia a gente pode fazer até live juntos aí, beleza? Mais gente participar da live é legal. E lembrando, aqui não é só, eu sou santista, mas aqui o importante é a gente brincar, né, tirar uma resenha, tirar uma onda. Então, não é só santista aqui que pode participar, né? Quando eu faço live em outras plataformas, sempre tem torcedores de outros clubes para a gente ficar trocando ideia, né? Para a gente ficar tirando a onda. E é isso, resenha é isso. É santista, corintiano, palmeirense, são paulino, flamenguista, cruzeirense, torcedor do Vitória, torcedor do Bahia. Quem puder seguir, beleza? Ontem tinha uma menina aí do Amazonas tirando sarro e tá tudo certo, beleza? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, siga a gente para as próximas lives aí, a gente poder tirar essa resenha da hora de novo, fechou? Um abraço, boa noite.